Você sabia que os oceanos ocupam 75% da superfície do planeta? Os mares são lar de cerca de 240 mil espécies e são responsáveis pela produção de grande parte do ar que respiramos. A maior parte dessa riqueza de vida é observada em regiões aquáticas superficiais, porque a quantidade de luz é maior e aumenta a produção dos organismos fotossintetizantes. Entretanto, em regiões profundas e escuras também há a presença de alguma forma de vida, embora um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Quando olhamos para os oceanos, temos a impressão de que ele é o mesmo em todos os lugares. Um contínuo geográfico que, à primeira vista, não apresenta barreiras físicas como montanhas, abismos ou desertos, de modo que os organismos aquáticos podem nadar livremente nesse infinito azul. Mas será que é realmente assim? Apesar do oceano estar conectado há muito tempo, nem todas as espécies marinhas estão também. Ao longo do oceano existem muros invisíveis, que impedem os seres vivos de nadarem livremente por aí. E esses muros, ou barreiras, formam as províncias biogeográficas marinhas, e é sobre essas barreiras que esse vídeo fala. A biogeografia é a disciplina que estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e no tempo. É a disciplina que estuda por que não tem urso polar na Antártida nem pinguim no Ártico, ou por que tem tanta diversidade nas regiões tropicais do planeta, ou por que a gente não encontra esses peixes nadando na praia. Seria muito difícil para um urso polar cruzar a Amazônia ou o Saara para chegar até a Antártida. Mas o que impede esses peixes de nadar até Santos? Ou, em outras palavras, como as barreiras biogeográficas marinhas são definidas? Antes de tudo, o oceano não é um único infinito azul, e ele tem sim barreiras físicas geográficas. Alguns mares deixaram de existir a partir do surgimento ou movimento lateral continental de algumas regiões, como é o caso da África, que se deslocou para o norte da Eurásia há mais ou menos 15 milhões de anos atrás. Isso fechou o mar de Tétis, criando uma barreira continental que impede o contato direto entre os mares do sistema Indo-Pacífico e Atlântico-Mediterrâneo, também conhecido como Barreira do Velho Mundo. O Istmo do Panamá é outra grande barreira geográfica, também chamada de Barreira do Novo Mundo. Até cerca de 6 milhões de anos atrás, corria uma corrente oceânica equatorial que ia do Pacífico para o Proto-Caribe, até que o istmo se ergueu há cerca de 3 milhões de anos, bloqueando impenetravelmente as duas regiões. Curiosamente, os conjuntos de espécies nas duas bordas da América Central têm muitos grupos irmãos entre si, o que possibilitou estudos evolutivos e mostrou que alguns processos de especiação foram resultado de um processo de vicariância. Ou seja, a partir do surgimento de uma barreira física, o fluxo gênico dentro de uma espécie foi interrompido, transformando essa única comunidade em duas comunidades separadas, que depois se tornam duas espécies separadas. Além de barreiras de terra, existem aquelas formadas apenas por diferenças entre os próprios ambientes aquáticos e a capacidade de locomoção e dispersão dos organismos. O próprio oceano aberto e profundo é considerado uma barreira, e até mesmo Darwin, em 1872, já considerava ele impenetrável para organismos costeiros, o que se mostra verdade até hoje. Como exemplo, temos a barreira do meio Atlântico, que separa a América da África, e a barreira do Pacífico Leste. Além disso, outras barreiras podem existir por diferenças de temperatura, salinidade e profundidade dos mares. Essas barreiras não são totalmente seletivas, mas organismos que não toleram as mudanças podem sofrer muito para cruzar elas. É o que aconteceu com esse peixe, injustiçado como o peixe mais feio do mundo. Ele é um peixe normal, vivendo sua vida normal, em seu habitat normal a 800 metros de profundidade. O corpo dele é perfeito para viver em altas pressões, mas, quando alguém tira ele do fundo do mar e bota na terra, essa pressão toda some e o corpo dele derrete. Por isso ele fica triste assim. O mesmo aconteceria contigo se fosse colocado no espaço. Um outro exemplo pertinho da gente é o caso da barreira amazônica, um dos exemplos mais estudados desse tipo. O enorme curso de água doce do rio Amazonas deságua no mar e divide o Atlântico Ocidental tropical em províncias caribenhas e brasileiras, onde muitas espécies irmãs se originaram como resultado. Outro fator que caracteriza uma barreira é o movimento das águas. As águas oceânicas estão em constante movimento. Isso pode ou não facilitar a dispersão de uma população de organismos. As causas para essa movimentação podem ser temperatura variável da água, dinâmica da atmosfera ou a força de Coriolis. O estudo dessas barreiras é de extrema importância para entender processos evolutivos, a biodiversidade marinha e auxiliar em projetos de conservação. Enfim, o oceano é muito grande e é afetado por muitos fatores simultaneamente. Uma pequena alteração de pressão, acidez ou temperatura já poderia influenciar essas barreiras e modificar a ocorrência dos organismos marinhos. Digamos, um cenário hipotético, que a temperatura da Terra esteja subindo. O oceano funciona como uma grande esponja de CO2. Em altas temperaturas, o CO2 é menos solúvel. Isso faria com que os mares sugassem menos CO2 da atmosfera, o que consequentemente aumentaria a temperatura da atmosfera ainda mais. Como a temperatura é maior, as geleiras dos polos começariam a derreter e isso faria o nível do mar subir também. Além disso, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera está relacionado com a acidificação dos mares. Essas mudanças não impactariam a espécie humana a princípio, mas o aumento mínimo do nível e da temperatura do mar afetaria a distribuição de animais marinhos. Corais perderiam suas cores, tartarugas teriam sua reprodução afetada, a produtividade do fitoplâncton diminuiria, habitats costeiros seriam fragmentados.
existe extrema importância para entender processos evolutivos, a biodiversidade marinha e auxiliar em projetos de conservação, contribuindo. Felizmente, é só um cenário hipotético.